Bom, meu irmão, dando continuidade aí, né? Nós passamos ali pela situação que ocorreu ali no Jardim do Éden, e tem mais coisa para ser comentada ali, mais revelações para nós tirarmos dali, mais conhecimento para nós tirarmos daquela situação que ocorreu ali no Jardim do Éden, né? Mas eu quero voltar aqui para Apocalipse 12 com os irmãos, para deixar bem entendida essa parte aí sobre a guerra nos céus aí, né? Da dinâmica desses acontecimentos no céu aí. Bom, o fato é que Satanás foi lá, tentou a mulher por sua vez foi lá no homem, e o homem caiu, né? Caiu. Se porventura, não é o caso, mas se porventura o homem não tivesse caído, a semente, o sêmen do homem permaneceria perfeito e puro para dar prosseguimento à espécie. Mas não foi o que aconteceu. Então, a natureza pecaminosa passa pelo quê? Passa pelo sêmen do homem, não pelo útero da mulher. Tanto é que, se for lá, quando Jesus Cristo nasceu, ele usou o útero da mulher e nasceu perfeito e puro. Jesus Cristo. Por quê? Porque não veio do sêmen do homem. É isso? É mais uma revelaçãozinha aqui, mais um ponto interessante nós lembrar. Mas dessa parte aí do jardim, vamos seguir aqui de novo para a guerra aqui, que é onde eu quero entrar no momento com os irmãos aqui. Então vamos ver aquela situação que houve guerra nos céus. Vamos voltar para ela aqui. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Né? Então nós temos aqui aquela situação. O diabo enganou a Adão, Adão perdeu o seu principado, o diabo tomou o principado do homem sobre esse mundo aqui e passou a ser representante do homem lá nessas reuniões do céu. Passou a ser representante do homem diante de Deus, junto com todos os representantes do mundo do universo que se apresentavam perante Deus, junto com todos os filhos de Deus que se apresentavam como filhos de Deus, junto a Deus, para prestarem contas da sua administração e pedir conselho e orientação a Deus com relação a seus mundos. Bom, então nós temos aqui que o diabo, a partir desse momento em que Adão caiu, ele se tornou, né, o príncipe desse mundo, ele se tornou o nosso representante perante Deus. Então nós passamos a ter o quê? Aquele que eu falei antes para os irmãos, que diz aqui, Apocalipse 12 ainda, que diz, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, né? Então ali, nessas reuniões, ele, né, é derrubado, perdeu aquela condição, e perdeu para quem? Para Jesus Cristo, que através de sua morte, da sua vinda, morte, ressurreição nesse mundo aqui, tomou dele a representação desse mundo, e nós deixamos de ter um acusador diante de Deus, né, que nos irá para nos acusar e depreciar a nossa vida perante Deus, e passamos a ter aqui um advogado, que é o próprio Jesus, é o próprio Deus que advoga a nossa causa perante Deus Pai, nosso Deus Pai, né, lá na eternidade, lá juntamente com os outros filhos de Deus. Então nós temos a ele como nosso representante lá nesse local no universo onde é feitas as reuniões dos filhos de Deus. Mas para deixar isso aí bem claro aí, vamos ler aqui o texto aqui. E foi precipitado do grande dragão, a antiga serpente chamada Satanás, diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Né? Tu vê que aqui houve guerra, e é o que está lá, né? É a palavra de Jesus lá. Eu vi Satanás como um raio caindo do céu, né? Porque nesse momento que ele do céu é porque houve guerra de fato, né? Da primeira vez ele saiu, né? Saiu porque ganhou um mundo para ser rei sobre esse mundo. Então não estava de todo modo, ele ganhou alguma coisa. Então ele saiu sem guerra. Mas dessa vez ele não queria perder essa condição de representante desse mundo. Ele não queria perder essa liberdade que ele tinha no universo, e de poder usufruir, né? Poder estar presente, ver tudo aquilo que tinha e que realmente o encantara em tempos idos, né? E que de novo ele podia estar livre no universo para ter acesso a todas essas belezas, todas essas riquezas, né, que existem pelo universo. Só que dessa vez ele não queria sair, não queria perder essa condição. Então foi preciso que Miguel e seus anjos fossem acionados para ir contra ele
e deportarem, tirá-lo, né, através de uma guerra lá dos céus, dessa condição de representante desse mundo. Então ele perdeu a nossa condição e fez uma guerra para não perder essa liberdade, mas não houve jeito. De novo, ele é um proscrito nesse mundo aqui, né? E não tem mais saída desse mundo. Ele está preso nesse mundo aqui de novo, porque agora o representante desse mundo perante Deus é o Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, né, diz em Apocalipse, porque eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, tudo se tornou propriedade de Deus, tudo se tornou, né, propriedade do Altíssimo. É Ele quem manda em tudo, em toda a terra, e é Ele quem manda, inclusive, no inferno. É Ele que tem as chaves da morte e do inferno. Isso aí deixa uma ponta solta, que isso é um estudo para mais tarde, pouquinho, que eu vou fazer com os irmãos para nós estudarmos sobre esse assunto aí, que é bastante interessante, e os irmãos vão ter respostas interessantes sobre esse aspecto aí. Mas vamos continuar aqui, né, nesse estudo aí, vamos entrar, invadir um pouquinho o estudo. Os nossos irmãos moram nas estrelas, que diz assim: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, no céu, né, ou seja, não é uma voz específica de Deus, mas é uma voz que vem do céu. Quer dizer, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. O interessante é que chama Deus de nosso Deus. E essa voz vem lá de cima, para nós. Porque é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus em comum. E o poder do seu Cristo, Cristo Messias, para esse mundo aqui. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Nos chama de irmãos, né? Nos chama de irmãos aqui, e é interessante isso, né? Somos concidadãos dele, como disse lá naquele estudo passado, lá, o qual diante do nosso Deus, Deus em comum, Deus dele e Deus nosso, né, os acusava de dia e de noite. Era para isso que o inimigo servia, para nos acusar, para nos depreciar. E nós o vencemos, né, vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro, que deu essa vitória em nossas mãos, e pela palavra do seu testemunho, pela palavra de Deus, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, todo aquele cristão verdadeiro, todo aquele que ama Jesus verdadeiramente, ele está disposto a ser fiel até a morte, até o sangue. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, né? Eu já fiz estudo sobre isso com os irmãos, né? Todos os habitantes do universo ficaram felizes, porque já não tinham mais que aturar a presença do inimigo no meio deles. E vós que neles habitais, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Aqui tem uma pergunta. Por que ele tem pouco tempo? Eu acho que vou deixar isso até para um próximo vídeo, porque aqui, né, é objeto de um estudo interessante. Irmão, vou ter uma surpresa, digamos assim, bem grande, uma surpresa incrível em descobrir o porquê dessa afirmativa aqui do texto aqui, né? Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Porque o diabo não sabia que tinha pouco tempo antes? A pergunta que se faz é essa. Ou será que ele não tinha um tempo determinado e a partir da morte de Jesus ele tinha um tempo determinado? E por que essa ira exacerbada agora? Será que essa ira não acontecia antes? Ou será que ela se tornou exponencial nesse tempo? Depois da morte e ressurreição de Cristo, depois da derrota dele. Mas a resposta para essa pergunta aqui, o que foi que aconteceu, que o diabo desceu e tem grande ira, vou deixar para um próximo vídeo aí, para estudar com os irmãos essa situação aí, tá ok? Vamos continuar depois com outro vídeo.